class, good afternoon, how are you? I hope well, good. Let's go to our English class. Bom, galerinha, a gente continua estudando em inglês a construção do tempo passado. E nós temos duas formas de construir o passado em inglês. Uma é o passado simples, ou simple past, em que algo aconteceu em determinado momento e não acontece mais, ou seja, o passado. E a segunda construção do tempo passado em inglês é o past continuous. Quer dizer, fala de um acontecimento em progresso em torno de um ponto específico do passado. Ou seja, é uma ação dentro do passado com uma certa continuidade. Ou seja, uma ação não concluída no passado. Certo? Observe que, ao construir o tempo passado em inglês, nós temos que dar atenção para os verbos regulares e os verbos irregulares. O verbo regular é aquele que não altera a sua forma. E como que eu construo o passado desse verbo que não altera a sua forma, o verbo regular? Eu apenas acrescento a partícula ed ao fim desse verbo, certo? Esse é o caso do verbo regular. Agora, quando o verbo é irregular, ele altera totalmente a sua forma. Por exemplo, a gente já trabalhou um verbo irregular que é muito usado em inglês e no português também, que é o verbo to be. Nós vimos que ele tem duas formas, né, para o passado. Por exemplo, was e were, né, são duas formas passadas do verbo to be, um verbo irregular. Eu tenho um exemplo de verbo regular, to visit, ou seja, o verbo visitar. Como se é um verbo regular, o que eu faço para construir o passado? Eu apenas acrescento ao término desse verbo a partícula ed, então fica visited. Então, galerinha, eu vou jogar aí na tela para vocês um quadro resumo da construção do tempo passado em inglês, com o passado simples e o passado contínuo. Observem aí que vocês têm a construção do passado simples. E quando que eu construo esse passado simples? Ou seja, quando eu tenho ações, hábitos e fatos já concluídos no passado. Observem um exemplo aí. I went to the cinema yesterday. Quer dizer, eu fui ao cinema ontem. Observe que o went é o verbo. Esse verbo é um verbo irregular. Esse verbo irregular aí se trata do verbo to go. Ou seja, o verbo ir. Eu fui ao cinema ontem. Se é um verbo irregular, ele altera totalmente a sua forma. O que era go virou went. Agora observe aí do lado direito o past continuous. O past continuous, como eu disse, ele é usado para ações interrompidas. Ou seja, em determinado ponto específico do passado, a ação é interrompida para que uma ação paralela aconteça. Observem o exemplo aí. I was watching TV when the phone rang. Observe, eu uso o verbo to be no passado, e o verbo to be, como nós vimos, é um verbo irregular, então ele altera a sua forma, então eu tenho was. Em seguida, eu tenho outro verbo, só que esse verbo aí, ele é construído, como a gente conhece em português, pelo gerúndio. Né? E como é que a gente constrói em inglês o gerúndio? Com a terminação ing ao verbo. Então fica assim: I was watching TV when the phone rang. Eu estava assistindo televisão quando o telefone tocou. São essas duas estruturinhas aí, né? Observem bem, duas estruturinhas bastante diferentes uma das outras, mas ambas indicando o tempo passado em inglês. Indica que o passado já foi concluída, a ação foi concluída no passado, e outro indica que também é o tempo passado, mas a ação não foi concluída, a ação foi interrompida. Então, no passado simples, que é o lado esquerdo de vocês aí, eu vou ter primeiro um sujeito, né? E vocês observaram aí que o sujeito é eu, I. Em seguida, eu vou ter o verbo no passado, é um verbo irregular, went. E depois eu tenho o complemento desse verbo. To the cinema yesterday. Ou seja, fui aonde? Ao cinema ontem. Agora observe aí o passado contínuo, a estrutura dele. Eu vou ter o sujeito, né? I, que é eu. Depois,
eu vou ter o verbo no passado, como nós vimos, o verbo to be é um verbo irregular, então ele altera a sua forma, então o verbo to be no passado aí, was, e em seguida eu tenho, né, o outro verbo com a terminação ing, né, watching, certo? Então, galerinha, é isso. Espero ter ajudado. Postem dúvidas aí no grupo para que a gente possa solucionar. Fiquem em casa. See you later.